Olá, pessoal. Meu nome é Núria, eu trabalho no RH da Prefeitura Municipal de Bauru. Estamos hoje em mais uma atividade da nossa 10ª Semana do Servidor, né? O tema da nossa semana deste ano de 2020 é Aprender a Aprender, superando os desafios e construindo novos caminhos, né? Então, tendo em vista tudo que nós estamos passando neste ano atípico de 2020, né? Pensamos neste tema, pensando então na importância, né, de superar os desafios e aprender então a construir novos caminhos, né? E o quanto aprender a aprender é importante neste contexto, né? Nos leva então à reflexão, né, sobre a importância de desenvolver algumas habilidades como adaptabilidade, flexibilidade, né? E aprender a aprender entendendo que estamos em constante transformação, né? Neste sentido, então, a palavra de ordem deste ano é o Long Life Learning, né, que é o aprendizado contínuo, né, voltado para esse processo de mudanças que estamos passando, né? E por conta disso, então, vamos nos pautar em 4 principais pilares, né? Que são o aprender a conhecer, né? Voltado para o desenvolvimento e apropriação de novos conhecimentos, né? Apropriação de novas técnicas e novas teorias. O aprender a fazer, que é colocar todo este conhecimento em prática, né? Utilizar estas técnicas, experimentar estas novas técnicas, né? No nosso dia a dia de trabalho. Aprender a conviver, né, que tudo isso, todos esses conhecimentos, todo este aprender a fazer possa contribuir para os nossos relacionamentos interpessoais, para nossas atividades em grupo, né, e, portanto, para o trabalho em equipe. E o aprender a ser, né, entendendo que todo este processo envolve um desenvolvimento de autoconhecimento também, né, e o nosso desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento de habilidades que possam ser utilizadas, inclusive não somente no contexto de trabalho, né, mas em toda a nossa vida. Então, para nos ajudar hoje, né, em todo este processo, né, de ensino-aprendizagem e de constante aprendizagem, temos hoje a Inaê Soares, né, que veio falar para a gente sobre o tema de Mindfulness, princípios básicos e prática, né? A Inaê vai nos falar um pouquinho, né, sobre, nos dando uma introdução geral sobre o conceito de Mindfulness, né? Eu penso que ela pode explicar melhor que eu, mas está relacionado ao princípio de atenção plena, né? E sobre a importância dessa prática para a promoção de saúde mental. Então, vocês terão a oportunidade de conhecer mais sobre esse tema, né? E experimentar técnicas simples para o desenvolvimento de uma postura diária mais consciente e focada. Apresentando um pouquinho mais sobre a Inaê, ela é formada em psicologia na Unesp Bauru, junto comigo. Ela é mestre em serviço social pela Mannheim University of Applied Science, né, na Alemanha, e doutoranda em psicologia organizacional e do trabalho na TU Dortmund University, também na Alemanha, né, e atualmente mora na Alemanha, né? Essa é uma das vantagens, né, da Semana do Servidor deste ano. Como faremos um novo modelo, né, estamos disponibilizando todos as nossas atividades online, né, em outro formato, né, um formato especialmente desenvolvido para que os nossos servidores tenham acesso. Podemos ter a oportunidade de ter grandes contribuições como da Inaê, que vai nos falar então diretamente da Alemanha, né? A Inaê é atuante no campo de desenvolvimento organizacional e pessoal e atua então na área de promoção de saúde em ambientes profissionais. Então eu vou passar a palavra para a Inaê. Muito obrigada, Inaê, pela sua contribuição, pela disponibilização do seu tempo para ajudar os nossos servidores aqui na Prefeitura de Bauru. Seja muito bem-vinda e eu vou passar a palavra para você agora, então. Muito obrigada. Obrigada, Núria. Eu que agradeço pela introdução. Muito bom ver você também. É uma das coisas boas, né, dessa semana online. A gente pode se rever depois de tanto tempo também tendo estudado juntas. E como você mesma falou, eu vou introduzir agora um pouquinho, falar sobre princípios básicos do tema Mindfulness. Ele é realmente um tema que tem ganhado mais e mais importância e parece um pouco esotérico, mas a gente vai ver que não é nada disso não. Eu vou agora apresentar, vou dividir com você o meu bildschirm.
e aí a gente vê, começa direitinho. Bom, esse é o tema, como já foi falado, Mindfulness, princípios básicos e prática para a Semana do Servidor agora de Bauru. E eu vou começar agradecendo ao Alexander Robar, ele é um colega de trabalho da empresa onde que eu estava, e ele é muito ativo nessa área de mindfulness, e ele estruturou uma palestra sobre esse tema exatamente da forma que eu estou estruturando agora. Então, vou aproveitar já para agradecer pela inspiração, para não falar que é plágio nem nada, porque a estrutura é realmente muito parecida. Eu gosto bastante dessa estrutura também para muitos temas, e tem a ver com o círculo do Sinek, que ele começa com o porquê, né, que é um círculo bem grande, aí ele vem para o quê e depois ele vem para o como. Porque a gente vê que é importante, primeiro você saber a importância, é importante saber a importância, é importante você se dedicar com o porquê das coisas. Porque se você não entender, para você não fizer sentido, não for interessante, o tema pode ser a descoberta da vida em Vênus, que a gente está vendo agora, mas né, não vai ter relevância prática. Então, primeiro eu vou tentar dar um gostinho do porquê é importante esse tema, para depois a gente começar a falar exatamente sobre as definições e principalmente como eu posso aplicar. Né? E até lá eu espero que vocês estejam então convencidos, né, de que essa é realmente uma técnica importante, até mesmo para o tema dessa semana do servidor, aprender a aprender, né? O mindfulness nos ajuda muito também a ampliar os nossos repertórios de comportamento, a ampliar realmente a nossa mente para nós podermos ficar mais atentos nesse mundo tão como fala, nesse mundo tão que nos distrai tão facilmente, né? Então vou começar aqui um minutinho só, porque é um exemplo do que aconteceu antes de nós começarmos essa gravação. Primeiro que o meu computador resolveu se reiniciar do nada, sem me perguntar antes, e eu já tinha marcado com a Núria o compromisso, então eu já comecei a ficar, meu Deus, e agora vai ficar atrasado, e se a internet não funcionar? Enfim, eu estava on fire antes de começar. E depois, quando nós começamos a conversar, a Núria percebeu que no comecinho ela não tinha gravado. Então também é mais uma outra situação inesperada que aconteceu. E eu não sei qual é a situação de vocês nesse momento. Se vocês estão relaxados quando vocês forem assistir essa palestra, se vocês se prepararam, se vocês caíram aqui por um acaso, de paraquedas. Então, nesse momento, eu vou convidar vocês um minutinho só para a gente parar um pouquinho o que estava fazendo, para a gente deixar as nossas preocupações atrás da porta, para a gente parar de pensar no que vai ser depois dessa palestra, para a gente ficar um minutinho em silêncio e se preparar. Aqui o tema é mindfulness, aqui eu e a Núria estaremos falando sobre essa atenção plena, e agora é o momento para isso. Então, eu convido vocês a desligarem as câmeras, quer dizer, no caso, eu e a Núria vamos desligar as câmeras, vamos ficar um pouquinho em silêncio, prestando atenção no que está acontecendo conosco e sempre voltando um pouco a nossa atenção aqui para essa palestra. Daqui a pouco a gente volta, daqui um minutinho eu aviso vocês quando está na hora de voltar, tá bom? Então, concentre-se.
Bom, estamos aqui novamente. Vou pedir para vocês voltarem de onde vocês estavam, do que vocês estavam fazendo. Como agora online só tem a Núria aqui comigo, ela vai ser minha cobaia. Então eu vou perguntar para ela, como você se sentiu nesse 1 minuto? O que você estava fazendo, em que você estava pensando? Ai, eu me senti bem. Eu percebi que faz muito tempo que eu não paro 1 minuto, assim, paro realmente, assim, para não pensar, para não focar nos problemas. E eu me dei conta que, nossa, foi uma experiência muito interessante, né? Porque eu me dei conta que, gente, a gente vive no automático. A impressão que me deu foi essa, né? Que eu vivo Uhum, no automático e que, meu Deus, como é bom parar 1 minuto às vezes, né? Para não ficar tomada de pensamentos, né? Enfim, foi, foi sim, como que eu me senti. Não sei, acho que cada um se sentiu de uma forma, mas a minha experiência provavelmente, sim. pessoal foi essa. Uhum. É, a minha Você experiência. achou esse minuto muito longo, muito curto? Como você sentiu isso? No começo eu achei que ia ser curtinho. Eu pensei, nossa, 1 minuto. Aí depois começou a passar, passar, passar. Eu pensei, nossa, 1 minuto é bastante tempo até que, né? Bastante É que não tempo, é tão é. pouco, né? Realmente. Eu É gostei. verdade. Muito bom, muito bom. Esse minuto eu espero que para todos também tenha sido para nós voltarmos um pouquinho nossa atenção para o agora, do que nós vamos fazer, mas com o passar da palestra a gente vai perceber também, quais são as nossas dificuldades de prestar atenção no presente e, na verdade, também o porquê, que já é a próxima folha, o porquê é importante nós nos, ocuparmos com esse tema mindfulness. Na psicologia organizacional, principalmente, eu creio que em outros contextos também, mas na psicologia organizacional nós falamos muito sobre o contexto do mundo VUCA, ou na verdade o mundo VUCA, porque vem do inglês, né, essa sigla. E o que significa o mundo VUCA? Significa que hoje em dia nós temos cada vez mais um mundo volátil, um mundo incerto, um mundo complexo e, ao mesmo tempo, um mundo ambíguo. Agora, nessa situação de pandemia, eu não preciso nem convencer ninguém, né, de que esse mundo é realmente muito incerto, muito volátil, e por conta dessas mudanças tão repentinas e tão rápidas, obviamente a complexidade também acaba aumentando. Mas muitas vezes também nós acabamos nos encontrando com coisas que têm um duplo sentido, que são ambíguas, que nossa, mas eu tenho que fazer isso mesmo? Antes era isso, agora é isso aqui. No caso é a mesma coisa, né? Sempre mudam os conceitos, é meio cíclico e volta de novo, enfim. E, na verdade, o mundo sempre foi assim, né? O mundo sempre mudou, os seres humanos sempre mudaram desde que estão aqui nessa Terra, mas o que tem mudado nos últimos tempos é a rapidez com que isso ocorre. E isso, obviamente, tem vários motivos, né? Um deles, por exemplo, é a questão da informatização ou da digitalização do nosso mundo, né? Porque ao mesmo tempo que eu estou aqui na Alemanha, vocês estão aí no Brasil, nós estamos tão perto, tão próximos. Ao mesmo tempo que coisas acontecem nos Estados Unidos ou agora em Israel, com o pacto não sei das quantas, antigamente você ficava sabendo depois de alguns dias, agora você pode assistir no horário real que as coisas estão acontecendo, que foi assinado, enfim, é uma complexidade, é uma agilidade muito maior do que nós estávamos acostumados antigamente. Obviamente, dependendo da geração, né? Quem for geração Z, por exemplo, não conhece esse outro mundo, né? Mas se eu estiver falando com o começo da geração Y, até mesmo a geração dos baby boomers, eles vão saber como que era antigamente, a questão de datilografar, de imprimir, não tinha impressora direita, tinha que não sei aonde, lan house, não sei o quê, ou né, a era sem computador absolutamente, por meio de fax e tal. Então, era as Mimeógrafo coisas. Mimeógrafo, exatamente, aquele cheirinho de de álcool que deixava álcool. Ai, todo que mundo, delícia. era uma delícia, deixava todo Era. mundo meio away na aula. Mas, enfim, as coisas têm mudado e mudado muito mais rapidamente. Né? Então, nós temos desafios que muitas vezes ainda são os mesmos, mas com uma intensidade e, como eu falei, com uma agilidade maior. A Núria também falou na introdução
sobre a questão de flexibilidade. Hoje em dia, é, é muito requerido de nós, né? Que nós estejamos abertos para novas tecnologias, abertos para novos conceitos, abertos para novas descobertas. Tem a questão da produtividade, né? Especialmente hoje em dia tem um boom de coaches também, porque todo mundo quer produzir mais, quer ser mais, quer vencer mais, quer ter mais. Questão da globalização, como eu já falei, né? Estamos todos conectados, o mundo está cada vez mais próximo, cada vez menor. Nós temos a mudança demográfica, né? Estamos cada vez mais velhos, ficando cada vez mais velhos, com isso acabam, obviamente, as leis acabam mudando. Aqui na Alemanha, por exemplo, você se aposenta com 67 anos, né? Porque as pessoas têm vivido mais, então o tempo de aposentadoria vai acabando sendo cada vez mais, ficando cada vez mais longe. Nós temos a questão, ao mesmo tempo, né, de redução de custos, mas você também tem que, aqui em cima, né, a questão da produtividade. Então, é uma coisa meio contraditória, mas como que eu vou reduzir custo, mas eu tenho que, ao mesmo tempo, produzir mais? A questão da concorrência, né? Hoje em dia também não é muito mais comum que as pessoas, como antigamente, eu estudei alguma coisa ou aprendi alguma coisa, comecei nessa profissão, vou morrer nessa profissão. Comecei nessa empresa, vou morrer nessa empresa. É tudo tão cíclico que você tem uma concorrência muito maior para você se manter no seu ambiente, obviamente por conta de cenários econômicos ou políticos, a questão da digitalização e a questão da sustentabilidade, que tem ganhado cada vez mais importância. A gente vê aqui na Alemanha, na União Europeia, o quanto eles estão colocando pressão também, especialmente em indústrias de energia, indústrias automobilísticas, para que sejam uma coisa mais sustentável, para que leve em consideração essa questão da natureza. Conhecemos a Greta Thunberg, o trabalho que ela tem feito. Enfim, são alguns dos desafios. Eu poderia colocar a pandemia aqui também, mas eu espero que seja só essa, que a gente não tenha que viver outras pandemias por aí, que demore talvez um pouco mais de tempo até que sejamos atingidos novamente. Mas, enfim, esses são apenas alguns desafios, né? A gente se sente realmente como esse bonequinho aqui ao lado, essa estátua. Você precisa lidar com vários pratinhos, né? Você está aqui, o pratinho da produtividade, o pratinho ao mesmo tempo concorrência, o pratinho, mas eu tenho que ser sustentável, e equilibrando todos eles sem deixar a peteca cair, por assim dizer. E como nós reagimos a isso? O normal, né? O normal, e eu vou falar entre aspas, não é o normal que é o desejado, mas é o que acontece mais frequentemente. O normal, a forma como nós reagimos a esses desafios é colocando mais pressão, tanto em cima de nós como em cima de outros, né? Seja questão de tempo, que está ligado à correria, seja questão de maior carga de trabalho, eu faço mais horas extra, eu fico mais tempo no trabalho, eu estou sempre acessível, sempre conectado. Essa é uma questão também que a gente tem discutido hoje, com esse trabalho online, esse trabalho virtual que tem ganhado importância nessa época de pandemia. Quando que é a barreira, né, de eu acabar de desligar tudo e não estou mais acessível, eu não vou olhar mais meu e-mail, eu não vou atender mais o telefone, quando que isso de mim, ou quando eu mesma coloco essa pressão, não, eu preciso mostrar que eu estou lá, que eu estou acessível, preciso me fazer importante. Frequentes interrupções, né? Você está fazendo alguma coisa, de repente chega um e-mail, de repente o chefe está atrás, de repente a colega de trabalho pede mais uma coisa, de repente está fazendo home office, a criança grita e tem que atender e não sei o quê. Tem muitas coisas, né? Ou questão também de menos lazer. Agora, obviamente, nesse período é atípico, mas vamos pensar um pouquinho antes dessa pandemia. Se eu trabalho mais, se eu tenho uma carga maior de trabalho, eu acabo reduzindo o tempo que eu tenho para lazer, eu acabo reduzindo o tempo que eu estou em casa, ou até mesmo, não intencionalmente, mas eu estou tão cansada, que eu chego em casa, eu só quero dormir, eu só quero pedir uma coisinha lá pelo aplicativo, para também não ter muito trabalho de fazer nada, e ficar em casa, né? Tem também, obviamente, aspectos positivos. Eu coloquei aqui como palavra chave o New Work, que é hoje em dia uma nova filosofia de trabalho, por assim dizer, né? Que você procura dar mais autonomia para os seus funcionários, mais confiança e tudo mais, mas é uma coisa que está começando, não vou dizer que está começando agora, mas eu vou dizer que não está ainda implementado da forma que nós gostaríamos, né? Então, a maior parte da nossa reação é realmente essa: bateu, levou, e eu estou gritando também, eu estou correndo atrás, e é aquela coisa louca, né? E aí,
tem uma pesquisa muito interessante, ela é de 2010 já, mas tem algumas outras que acabam complementando hoje em dia. É uma pesquisa feita pelo Killingsworth e Gilbert, que eles dizem que nós passamos aproximadamente 47% do nosso tempo afundados em pensamentos. É muito tempo. É muito tempo que a gente fica realmente ali, só nos nossos pensamentos e o que está acontecendo dentro da minha cabeça, eu não estou sabendo direito. E o que acontece? Esses pensamentos, eles geralmente, ou eles estão concentrados no passado, o que eu devia ter feito e não fiz, o que ficou faltando, ou por que que eu fiz isso, por que eu reagi assim, ou antes era tudo melhor, antes eu tinha tudo, antes eu sabia mais, antes eu era mais jovem, ou pensamentos do futuro. Nossa, como seria maravilhoso as minhas férias do ano que vem, eu já vou planejar. Ou minhas crianças quando elas estiverem na faculdade, ou quando eu terminar a faculdade, ou quando, enfim, quando acabar a pandemia, e tudo no futuro, né? E muito pouco do nosso tempo nós passamos focados no que está acontecendo agora. Não necessariamente, ou não apenas, a questão do que está acontecendo agora no mundo, mas o que está acontecendo agora na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa própria cabeça. Onde nós estamos agora com os nossos pensamentos? Né? Como a gente falou logo no começo, né? Esse 1 minuto. Eu acho que é um pouco mais difícil, né? Você ficar realmente 1 minuto só pensando no agora. Obviamente, os pensamentos vêm, a gente vai falar sobre isso mais tarde. Os pensamentos vêm, eles voltam, e de repente você pensa, nossa, onde que era para eu estar pensando na preparação do agora e já estou lá na hora do almoço. Então, esses pensamentos, eles realmente, eles vagueiam, eles estão aí na nossa cabeça e a maior parte deles não é fixado ou focado no presente. Não sei se vocês se reconhecem nessa imagem, mas pode, ainda mais agora, né, com home office, que eu acho que é um pouco mais difícil, inclusive, né, de separar o tempo em que realmente estou no trabalho, né, aí eu levanto, vou para o trabalho, passo o dia inteiro pensando, ai, como estava gostosa a minha cama, ai, eu devia ter ido para a cama mais cedo, porque agora eu estou com sono, não sei o quê. Aí chega em casa, não consegue desligar do trabalho, porque fica pensando, nossa, mas eu deixei o e-mail aberto, eu não respondi meu chefe, eu preciso entregar esse pedido, ou a palestra não terminei de fazer ainda. Enfim, são essas duas situações, né? Uma hora você está fisicamente em um lugar, com a cabeça no outro, aí você chega nesse outro lugar fisicamente, mas acaba voltando com seus pensamentos, com a sua cabeça no lugar anterior. Então agora que a gente já tem um pouquinho mais de ideia do porquê, né, do mindfulness, calma que ainda não acabou. Nós vamos agora, um pouco mais conscientemente, tirar 1 minutinho para realmente nos concentrarmos aqui e agora. Uma coisa que é importante dizer, você não vai conseguir controlar seus pensamentos, e essa também não é a premissa do mindfulness, não é controle absoluto. A questão do mindfulness é que você tenha a consciência de que o pensamento veio, a consciência de que você se distraiu, mas você conscientemente quer voltar para o agora. Então, se vierem pensamentos, enquanto você está pensando, nossa, mas de novo esse minuto, eu vou ter que passar a palestra mais para frente. Enfim, se vier esse pensamento, você dá um oizinho para o pensamento, fala, ah, você está aí, tá bom, e volta para o agora, né? Deixa ele passar, fala, nossa, que bom que você chegou, agora eu estou ocupada com outra coisa. Então, vamos passar 1 minuto voltando para o agora. Né? A questão não é só ficar aqui, né? Não vai adiantar, a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, mas é a capacidade, a nossa habilidade de nós voltarmos para o presente. Tá bom? Então, eu vou fechar novamente a câmera e nós vamos com vocês aí mesmo em casa, tentem prestar atenção quais são os barulhos que estão acontecendo aí, se você sente algum cheiro diferente, como está seu corpo, se a posição que você está sentado está confortável. Vai pensando na sua situação, não precisa pensar, a palestra vai começar, a palestra vai começar, não. É para você tomar consciência de como você está. Como você está se sentindo, como está o seu corpo, como está a sua mente, vamos chamar assim, né? Psicólogos analistas do comportamento já vão me contradizer. Mas vamos colocar assim, né? A mente, como está a sua mente, como está o ambiente, tem barulhinhos atrás, tem algum cheiro diferente, tem alguma textura diferente nas coisas que você está tocando. 1 minutinho
vou fechar a câmera, vou parar de falar e a gente volta daqui a pouco. Bom, minutinho passou. Estamos de volta. Como foi para você, Núria, esse segundo minutinho que Super você rápido. Muito diferente do anterior. Muito diferente. Primeiro que eu achei que ele foi super rápido. Segundo que eu tive a impressão, não entendo de mindfulness, mas eu acho que o treino deve ter algum... Acho que você consegue se treinar mais, porque eu tive a impressão que o segundo foi bem mais fácil que o primeiro. Não sei. Não sei, foi a impressão que eu tive. E eu achei que foi bem mais rápido, passou super rápido, assim. E eu achei que eu consegui me distrair menos, assim, com pensamentos, não sei. Não sei se é porque eu estava mais... eu tinha ouvido, né, o que você já explicou, não sei. Mas eu achei que eu consegui me focar bem mais no agora e me distrair bem menos com pensamentos, assim. Aqueles pensamentos que eu tive no outro, de que, nossa, a gente não para nunca, né? De que, nossa, a gente está sempre no automático. Eu não tive tantos, assim, eu consegui ficar mais, focar mais, assim. Acho que a minha experiência foi essa, assim. Muito bom, muito bom. Pode ser que tenha sido um pouco mais rápido também, porque no outro, eu apertei o timer um pouco depois. Mas esse foi realmente um pouco mais... E, geralmente, assim, no total, eu também senti um pouco mais rápido. Fiquei até olhando e, nossa, eu já tenho que apertar stop. Realmente. Mas é porque agora também, né, com um pouco mais de, vamos dizer, entre aspas, orientação, a gente também sabe que a gente não precisa falar, né, pensamento sai daqui. Não, nossa, você chegou, mas deixa eu voltar aqui agora, né, que a gente vai continuar falando sobre isso. Ainda sobre o tema pensamentos. Tem uma pesquisa interessante da National Science Foundation, da Stanford University, que eles falam que nós temos, eu não sei exatamente como eles fizeram a pesquisa, eu li um pouco o artigo, mas não vem ao caso agora discutir como eles chegaram a essa conclusão, mas foi uma pesquisa séria. Então, eles chegaram à conclusão que cada um de nós tem entre 50 e 80 mil pensamentos por dia. E a maioria desses pensamentos, mais de 90%, são pensamentos recorrentes, ou seja, são coisas que nós já tínhamos pensado, ou são assuntos, são situações, são sentimentos que nós já tínhamos pensado, que a gente fica meio que remoendo daquilo, né? Nossa, não são pensamentos novos, aquela coisa maravilhosa, tive um insight. Não, a maioria desses entre 50 e 80 mil pensamentos eu já tive em algum momento do dia. E o que é para mim, no caso, que foi mais interessante descobrir foi que a maior parte desses pensamentos também, cerca de 80%, são pensamentos negativos. E eu acho muito interessante, eu estava até fazendo um pouco o exercício, né, para mim, que eu não lembro exatamente qual foi a situação, mas eu estava tão entretida nesse, nossa, vai dar tudo errado, que no final eu já estava quase, nossa, mas por que que eu fiz isso? Até que eu parei para pensar, nossa, mas a situação nem aconteceu ainda. Eu já estava tão completamente acabada, nossa, mas esse erro, porque isso pode dar errado e deu errado,
que aí no fim eu falei, gente, mas né, nem acontece. Eu estava ouvindo uma vez uma pregação, era um pastor muito engraçado, ele falando e tal, que nossa, mas de repente o meu filho bateu no filho do vizinho e como que pode? Eu dei tanta educação para ele e eu sempre falo que não pode fazer essas coisas e porque ele é agressivo dessa forma e ele está cada dia mais agressivo e daqui a pouco vai parar na FEBEM, não era brasileiro, mas tipo a FEBEM, vai parar na FEBEM e não vai poder fazer a faculdade, não sei o que. Ele falou, gente, a criança bateu no filho do vizinho, a criança tinha 5 anos de idade. E ele falou que ele estava tão perdido nos pensamentos que eu falei, nossa, mas de repente vai parar na FEBEM, não vai Meu fazer Deus. faculdade, o que vai ser de mim? Então a gente realmente pode exagerar um pouquinho quando a gente está assim, muito preso, né, nessa roda de pensamentos e dando Uhum. especialmente atenção para o lado negativo deles. Eu tenho que também falar aqui, né, que obviamente essa visão, especialmente sobre pensamentos e tudo mais, tem um pouco mais a ver com a psicologia cognitiva, né? Outras abordagens, elas falariam de uma outra forma sobre esse assunto, mas a gente não vai entrar aqui no mérito, né? Como eu falei, são realmente os princípios básicos, só um pano de fundo para a gente entender um pouquinho sobre o que é o mindfulness. Aí tem mais um tema sobre essa questão de estar desatento. Foi realizada uma pesquisa de que cerca de 70% de pessoas em posição de liderança, elas admitiram estar frequentemente desatentas durante reuniões e encontros profissionais. Profissões, posição de liderança, pessoas que você pensa, são treinadas, são chefes, já têm habilidade, já têm capacidade, não sei o quê, eles estão sempre ali. Aí você pode parar para pensar nessa imagem. É como se fosse realmente um bonequinho que está ali presente e eles relatam, por exemplo, eu estou aqui no momento, mas já estou me preparando mentalmente, na verdade, para a próxima reunião. Ou para a reunião que vai ser daqui às 18 horas, mas essa aqui não acabou, então eu estou ficando ansioso porque ela não acaba logo. Enfim, eu não estou... E na Isso, pode próxima perguntar. você vai estar preocupada com a próxima, ou seja, você nunca Exato, vai. Não é bem assim? Né? exato. Você nunca está no agora, né? A gente está sempre preocupada com a próxima. Que coisa, né? Exatamente. Ou talvez também preocupado com a anterior, que não foi muito boa. Eu falei, nossa, eu devia ter falado isso. Ai, mas eu perdi a oportunidade. Ai, mas por quê? Enfim, realmente, poucos os momentos que se não for treinados, vamos dizer assim, nós estamos realmente concentrados agora, né? No presente, no que está acontecendo. Aí, por isso, né, que nós vemos então a importância de ter mais presença, de prestar mais atenção, de estar mais consciente, ou seja, ter um pouco mais dessa postura de mindfulness. Aí nós vamos falar um pouquinho sobre os benefícios. Eu já vou entrar no que é esse raio desse mindfulness, mas por enquanto só falar por que ainda é importante. Nós estamos ainda nesse círculo do porquê. Os benefícios. Existem diferentes estudos, eu coloquei aqui alguns apenas exemplares, mas tem muito mais, procurar na literatura, tem inclusive muito mais atuais, que falam sobre a questão dos benefícios do mindfulness, né? Eles falam, por exemplo, sobre a diminuição de estresse, né? Do estresse percebido, controle da impulsividade ou até mesmo controle. Eu não gosto muito dessa palavra, mas os estudos acabam colocando controle de emoções e ansiedade. Ele auxilia em tratamentos que envolvam diminuição de dores físicas, que inclusive, a gente vai falar sobre isso, uma das pesquisas primordiais no campo, né, se formos falar de questão de ciência, ela tinha a ver com a questão desse tratamento para dores físicas, aumento na capacidade de concentração, como a gente já viu, né, muito fácil, está por aí, está divagando, e auxilia, inclusive, na prevenção de episódios depressivos recorrentes. E devem ter muitos outros ainda, eu coloquei só os mais citados, mas tem gente que fala, melhora, inclusive, alguns estudos mostram tendências, melhora, inclusive, a questão da força física, a questão de problemas intestinais, enfim, tem muitas outras coisas, mas essas são as mais pesquisadas, eu diria assim, as que são mais constatadas. Se nós formos falar agora nesses três níveis, tanto o nível organizacional, o nível em relação do time, dos grupos e para mim mesma como indivíduo, né? Nós
no começo você também falou, Núria, sobre a questão dessa semana do servidor, sobre os temas e os objetivos, e aqui realmente tem a ver a questão do aumento na disposição para mudanças, né? Você também tinha falado, estamos mudando, não sei o quê, até porque nós vamos ver um pouquinho mais para frente, se nós estamos sempre presos no nosso piloto automático, quando acontece alguma mudança, a gente não sabe muito bem como. Pensa naqueles filmes que a gente vê sobre os pilotos, esses filmes que acontecem geralmente em avião, o piloto deixa no automático, sai para beber uma água, não sei o que, de repente vem um ladrão, sei lá o que é, um sequestrador e quer bater na cabine, não sei o que, ele tá lá louco, e agora o que está acontecendo? O avião, vou ter que desligar, onde eu deixo o copo, deixa eu fechar a porta, enfim, é meio difícil, né? Se você está no piloto automático, nesse negócio, deixa a vida me levar, é um pouco difícil você reagir quando tem mudanças. Nós já vimos no começo, elas têm vindo cada vez mais rápidas e cada vez mais intensas. Também há estudos que mostram aumento na criatividade e na produtividade, isso obviamente, né, para a empresa em si é uma coisa maravilhosa, mas como nós vemos que o trabalho também é importante para nós como indivíduos, também nos dá uma identidade, que também pode nos propiciar prazer, para nós também é ótimo se nós pudermos desenvolver o nosso trabalho de uma forma mais criativa e nos sentirmos produtivos. Na interação entre os grupos ou entre as pessoas dos grupos, né? Ele melhora você percebe uma melhora no trabalho entre os times ou pessoas de cargos de liderança, até porque você também está atento não apenas a como você se sente, mas também como a outra pessoa do seu grupo se sente. Você também está atento como você se comporta nessa situação, mas também porque a outra pessoa se comportou dessa forma em uma outra. É, Aqui a questão também mais presença e foco, como nós já tínhamos visto naquela pesquisa, de eu estar aqui realmente, eu quero estar aqui, eu estou aqui de boa vontade e, como fala, livremente, né? Por livre e espontânea pressão não, mas eu estou aqui porque eu quero estar aqui, eu escolho estar aqui e, obviamente, mais focado. Para o indivíduo, nós já tínhamos visto, né? Esse é um estudo de 2007 do COES. Ele mostra, novamente, a questão de diminuição de estresse, maior satisfação e bem-estar. Esses são os benefícios. Eu espero que eu convenci, pelo menos alguns de vocês, a verem que o mindfulness é algo promissor, né? Nós vamos falar um pouquinho mais para frente também, que, lógico, tem que ir com calma, mas é algo promissor. O que é mindfulness? Eu já vou começar falando que mesmo entre os pesquisadores, ainda há muita divergência. Se o mindfulness é um processo, se o mindfulness é uma habilidade, ou se o mindfulness é uma estratégia que eu adoto para chegar em algum lugar. Tem diferentes debates, diferentes formas, diferentes visões, e dependendo da área, eu vou falar um pouco da psicologia, porque obviamente eu não sei exatamente como funciona isso na questão de áreas de administração, outras áreas, né, no ambiente corporativo, mas como psicóloga, né, lendo artigos e tudo mais, tem inclusive um artigo que debate sobre as diferentes definições de mindfulness como um processo, como uma habilidade ou como uma estratégia. A gente não vai debater sobre isso aqui, por isso eu vou colocar uma definição que é desse senhor aqui. Esse senhor, por assim dizer, ele tornou o mindfulness, ele deu uma cara para o mindfulness, por assim dizer. Né? O mindfulness, ele já começou há muitos séculos ele já era praticado, por assim dizer. Quando, em muitas religiões diferentes, seja no budismo ou outras religiões que utilizavam muito a meditação, e começou a ser pesquisado pela psicologia mais ou menos na metade dos anos 70. E aí, no começo dos anos 90, esse senhor, que ele se chama... um momento aqui. Yeah. Jon Kabat-Zinn, no começo dos anos 90, ele começou a fazer estudos sobre os efeitos do mindfulness para pacientes com dores crônicas. Por isso que eu falei que essa é uma das pesquisas que tem mais base científica e tudo mais comprovado, porque já começou há muito tempo e ele também começou
a colocar isso, né, no seu instituto. Ele tem, muitas vezes a gente lê como fala? Em Verbindung, me fugiu a palavra agora. Muitas vezes a gente vê o termo mindfulness já diretamente ligado com uma abreviação que é o MBSR, que é um programa traduzido, que é um programa de redução de estresse baseado em mindfulness, que é o programa dele. Ele tem lá algumas semanas, os pacientes vão, experimentam diferentes técnicas e não sei o quê. Enfim, ele começou a propagar, por assim dizer, o mindfulness também como uma forma científica. Não necessariamente completamente desligado de alguma crença, mas sem questão de religião, sem que você tenha que ser um budista, sem que você tenha que ter essa postura meditativa, nem nada, mas realmente como ciência para você aproveitar, para você praticar e aplicar no seu dia a dia. E a definição dele sobre mindfulness é uma forma específica de atenção plena. Concentração no momento atual, intencional e sem julgamento. E essa é uma coisa interessante. Primeiro, vou falar sobre a questão de atenção plena. Em alguma literatura, talvez vocês vejam atenção plena como tradução para o mindfulness, mas geralmente ele está escrito em inglês mesmo, porque se convencionou simplesmente utilizar esse termo. Então, se vocês virem em algum lugar escrito atenção plena, eles, na verdade, estão falando sobre mindfulness. E a questão do Jon Kabat-Zinn é exatamente isso, te puxar, né, te trazer de volta para o presente, intencionalmente, ou seja, você escolhe estar aqui no presente, especialmente sem julgamento. Que isso é uma coisa que a gente faz muito, né? Especialmente se nós estivermos sentindo ou nos comportando de uma forma que socialmente não é tão desejável. Então, nós escolhemos emoções que são, ou nós rotulamos emoções que são boas, emoções que são negativas, emoções que me ajudam, emoções que me atrapalham. Emoções que são permitidas, emoções que, pelo amor de Deus, longe de mim. Né? Então, muitas vezes, você acaba tendo algum tipo de pensamento ou se sentindo de alguma forma. Por exemplo, você viu que o colega de trabalho foi promovido. Na sua cabeça, você trabalhou muito mais para essa promoção, mas quem recebeu a promoção foi o colega de trabalho. Mas, socialmente falando, a gente sabe que inveja não é um sentimento bonito, né? A gente não coloca inveja, o selinho, ó, sentimento bonito, eu quero ter inveja de muita gente. Não, pelo contrário, né? Não. E aí, pode ser que, de repente, nesse momento da promoção do colega, você sinta inveja. Mas, como você aprendeu que isso não é um sentimento desejável, você acaba reprimindo. Não estou com inveja, eu me alegro pelo colega, eu estou feliz, dá um abraço, beijinho, beijinho, enfim, né? Aquela coisa maravilhosa. E você acaba reprimindo esse pensamento. E aí, com isso, sempre que você tem uma reunião com esse colega, sem perceber, mas na sua cabeça tá ali, nossa, mas ele não merecia, nossa, mas eu faço isso muito melhor, nossa, mas o que que aconteceu? Nossa, mas será que eu fui tão mal assim? Não, mas o problema tá comigo, não, o problema tá com ele. E aí, nesse momento dessa reunião, você não aproveitou nada, porque o sentimento que deveria ter sido reconhecido, ele tá lá atrás de você, tá lá, ó, batendo na porta. Olha, tô aqui, tô aqui, tô aqui. E esse, na verdade, é um exemplo. Pode ter vários outros motivos, porque você não está prestando atenção. Podem ter vários outros motivos, quais tipos de sentimento você teve. Podem ter várias outras fontes, né? Isso foi apenas para dar um exemplo. Então, o importante do Kabat-Zinn é exatamente isso. Você se concentra no momento, intencionalmente, e você não julga. Não é questão de você se resigna. Ai, estou sentindo isso, fazer o quê? Estou invejosa. Não. A questão é, eu reconheci isso. E por que eu estou sentindo isso? E o que eu faço agora com esse sentimento que eu reconheci? Né? Então, o primeiro passo é exatamente isso. Eu observar e falar, verdade. Né? Eu me reconheço aqui nesse momento. E aí é o que a gente fala sobre a questão do piloto automático, né? A Núria falou isso no começo também. Nosso dia a dia, e eu devo falar uma coisa, é importante que nós façamos muitas atividades no piloto automático. Né? O nosso cérebro também foi programado para poupar energia, por assim dizer. Nosso cérebro gasta muita energia o dia inteiro. E se
ele não poupar em algumas atividades, a gente, nossa, não sei o que ia acontecer com a gente, estaríamos exaustos, completamente estafadas no final do dia, mas o nosso cérebro foi programado para algumas coisas ele fazer realmente automaticamente. Então, já pensou todo dia, você quer levantar e sair da cama, aí você primeiro tem que pensar, como é que eu abro o olho? Ah, como é que eu viro agora para o lado? Ah, primeiro essa perna, depois... Não, você levanta, vai e pronto. Né? Então, por um lado, isso é uma coisa interessante. Por outro lado, como eu falei logo no começo, isso também pode gerar alguns problemas se nós vivermos simplesmente no piloto automático. Né? Porque uma das coisas é a questão da inflexibilidade, né? Como já foi falado, as coisas mudam, aí eu estou rígida ali naquele comportamento, naquele modo de agir, e eu não consigo, de repente, ter um outro repertório para reagir daquela forma. Então, esse é um lado negativo. Um outro lado negativo é que muitas vezes nós temos tantas tarefas, tantos pratinhos girando, que às vezes a gente não consegue identificar que um pratinho não faz bem para o outro pratinho. E aí a gente não consegue separar essas atividades. Por exemplo, não sei, eu quero emagrecer, né? Sem julgamento se é bom, se é ruim, eu decidi que eu quero emagrecer. Mas eu estou trabalhando tanto que eu não tenho mais força nem cabeça, ou quer dizer, não que eu não tenha, mas eu estou tão automaticamente nesse negócio de força, cabeça, que eu acabo sempre falando, ai, hoje não consigo, eu vou pedir não sei o que, não sei o que lá. Ai, eu vou comprar um fast food, ai, eu vou colocar rapidinho no micro-ondas. E aí, sem perceber, porque aí eu sempre falo, sempre eu acho que nos momentos de sobriedade, por assim dizer, eu como uma saladinha de vez em quando, mas eu não percebo que o resto do tempo, no trabalho, nesse dia a dia, eu estou comendo um monte de coisa. Então, esse pratinho do eu quero emagrecer, eu estou tentando emagrecer, não sei o quê, e esse pratinho aqui do come o que te der, que você tá louca, né, não para nem nada, eles são pratinhos contraditórios. Então, esse é mais um problema desse piloto automático. E a questão também é que tem um estudo do Hayes que ele fala que geralmente quando nós evitamos ter contato com uma situação é porque ela para nós é uma situação aversiva, é uma situação que nós vemos como negativa, que nós não gostamos. Só que muitas vezes, dessas situações, nós poderíamos desenvolver um repertório muito maior para lidar com outras situações. Mas como a gente evita, aí a gente acaba impedindo, por assim dizer, de desenvolver esse repertório computacional. E isso é uma coisa problemática, né? Porque você acaba também não percebendo. De repente, ter contato com essa situação acabaria me facilitando numa outra, né? Acabaria ampliando o meu repertório comportamental. Então, esses são, por exemplo, os problemas do piloto automático. Mas aí o Reis também fala a questão do elefante rosa. A gente conhece o elefante rosa, né? Aquela questão do, não pensa no elefante rosa. E muito menos pense que ele está dançando. Não, para de pensar no elefante rosa. Quanto mais você tenta parar de pensar no elefante rosa, mais você vai pensar no elefante rosa. Que é o que eles chamam de ruminação mental. Que o pensamento vem, você fica lá remoendo, 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 e a sua atenção seletiva acaba automaticamente, porque a gente ainda está no piloto automático, acaba automaticamente sendo atraída por esses pensamentos que a gente está tentando evitar. Então, esse é um problema também dessa vida incessante no piloto automático. Aí tem mais uma citação sobre mindfulness, que é do Matthias Rox. Ele é um pesquisador sobre tendências do futuro, inclusive ele tem até um artigo ou um livro sobre o mundo pós-corona, enfim, ele faz umas pesquisas bem interessantes nesse sentido. Aí ele fala assim, em um mundo superlotado, superestimulado e super complexo, temos que aprender de uma nova maneira para refletir sobre nós mesmos. Mindfulness, nesse sentido, é a capacidade extremamente necessária de nos desacelerar. E é o que a Núria estava falando também sobre a Semana do Servidor, aprender a aprender. Porque nós estamos já acostumados a cada vez mais pegar pratinhos novos, né? Eu tenho que aprender inglês, eu tenho que ser boa em informática, eu tenho de preferência saber uma outra língua, espanhol também é praticamente igual ao português, então eu tenho que saber também, eu tenho que fazer um curso de aprimoração aqui, enfim,
super lotado, super estimulado, super complexo. E como que eu aprendo, né, nessa roda, simplesmente vivendo? Então ele fala que o mindfulness é uma coisa que nos ajuda a desacelerar, a prestar atenção, a avaliar. Eu preciso disso? Por que que eu acho que eu preciso disso? Vai me levar para frente? Esse curso que eu estou fazendo, por exemplo, eu estou fazendo porque eu quero, ou estou fazendo porque alguém falou que é bom e eu acho que é bom ter no meu currículo? Será que não tem um outro que seria melhor para o meu perfil? Enfim, você acaba aprendendo um pouco mais a se conhecer, a conhecer a sua própria situação e, obviamente, a tomar decisões mais conscientes, baseadas nessas mudanças. Aqui também tem mais uma imagem, que tem um pouco a ver, né, com aquela que nós tínhamos logo no começo em relação à cama. E tem como fazer uma brincadeirinha em inglês com essas duas palavras. Que uma é mindful, que seja, é a mente cheia, ou mindful, que é a mente atenta. Porque muitas vezes a gente também pensa, quando chegarem as férias, ou quando chegar o final de semana, ou não sei o quê, porque agora é questão do meu ambiente. Meu ambiente tem muitos estímulos. Eu estou aqui envolvida no trabalho, mas nas férias, e aí chega as férias, você continua no quadradinho da esquerda. Né? Então, realmente, é uma questão de que não importa o ambiente, você acaba aprendendo a direcionar a sua atenção, né, essa mente atenta, essa atenção plena, para aquilo que está acontecendo no momento. Aí aqui eu tenho que falar também o que mindfulness não é. Né? Eu já tinha citado no começo, mindfulness não é esoterismo, mindfulness não é superstição e não é uma religião. Ele também não é uma técnica de meditação. Muitas pessoas acabam associando mindfulness a exercício de respiração. Mindfulness, é só meditação. Não, mindfulness se utiliza, de repente, de algumas técnicas de meditação, realmente, mas você ficar mais relaxado, mais tranquilo, ele é, por assim dizer, um subproduto. Esse não é o alvo principal, que é simplesmente você relaxar. Não é o alvo principal do mindfulness, né? E ele também não é uma técnica de resignação ou de repressão, que, eu aprendi que eu tenho agora esse sentimento, então eu vou ficar parado nesse sentimento para sempre. Não, não é isso, né? Ele vem aprender, vem te ensinar ou vem te ajudar a realmente reconhecer situações, a ter atenção plena, a não julgar e baseado nisso, aí você também desenvolve outras estratégias no futuro de como reagir, de como lidar com essa situação. Agora a gente vem de novo para a parte prática, né? Primeiro foi o porquê, depois o quê e agora é o como. Como praticar. O mindfulness, a gente fala sobre neuroaeróbica, né? Se nós queremos exercitar o nosso corpo físico, existem diferentes tipos de exercícios e diferentes técnicas. E sobre a neuroaeróbica, para a neuroplasticidade, né? Para que o nosso cérebro seja algo mais flexível e se adapte melhor às situações, obviamente requer treino, porque como nós falamos no começo, nós estamos habituados a parar. Nós não estamos habituados a desacelerar, nós estamos habituados a ir cada vez mais rápido. Eu lembro que eu tirei minha carteira de motorista, eu já era bem mais velha. E eu lembro ainda que nas aulas tinha uma das perguntas lá, que a introdução era que com o passar do tempo, você acaba perdendo o sentimento, ou não sentimento, a percepção para a velocidade. Então, se você dirige muito tempo em 120, você acha que aquilo está super normal. Você não percebe que você está super rápido. De repente, é mais fácil você ir para 130 do que você abaixar para 80. E 80 ainda assim é muito rápido, né? 80 km por hora é uma velocidade, bom, né? Se você bater, pode ter acidentes muito graves. E só que quanto mais rápido você está, menos sensação para essa velocidade você tem. Então, você precisa se acostumar, prestar atenção nos sinais, né? No decorrer da estrada, tem lá 120 ao máximo. Aqui na Alemanha, o povo adora vir para cá para dirigir o mais rápido possível, mas tem bichos na pista, animais na pista, não sei o quê. Então, seria bom você não fazer isso, porque pode ter um acidente um pouco maior. Então, tem também nas estradas, cuidado, olha aqui, tem animais, cuidado, aqui tem buraco, cuidado, quando estiver molhado, abaixa para 100, enfim. E o nosso dia a dia oferecem também essas placas, se nós estivermos prestando atenção, né? Senão você dirige 300 por hora e você não vê também o que está acontecendo. Então, isso tudo requer treino, requer treinamento.
Então, a gente vai fazer agora um novo exercício de mindfulness. Dessa vez eu vou só desligar minha câmera, para ninguém achar, né, nossa, prestar atenção no que está se movendo aqui no computador, na tela do computador. Mas eu vou fechar minha câmera e eu vou continuar falando. E dessa vez eu vou guiar vocês para um exercício de mindfulness em movimento. Esse exercício é especialmente interessante para pessoas, por exemplo, que não conseguem parar quietas no primeiro momento. Que elas estão tão destreinadas que só esse minuto aqui elas já ficam assim, né, batendo o dedinho, ai, quando que vai acabar? E também para mostrar que você não precisa parar o que você está fazendo ou ficar simplesmente estático naquela posição de Buda para você praticar o mindfulness. Então eu vou guiá-los e vocês vão tentar seguir as minhas orientações e eu vou fechar novamente a câmera e aí a Núria de novo minha cobaia depois para falar o que ela achou. Então, muito bom. Nós vamos começar agora com a questão do mindfulness em movimento. Para isso, eu vou pedir para vocês se levantarem. Se levantem, tentem afastar um pouquinho móveis ou alguma coisa que possa ser um pouco mais perigosa, por assim dizer, e tem um espacinho só para vocês. Aí, ao se levantar, coloquem os 2 pés no chão, bem firmes no chão. Aí agora você vai mexer um pouquinho os dedos do lado do pé esquerdo. Mexe um pouquinho para um lado, para o outro. Estrala um pouquinho se precisar. Sente a sola dos seus pés no chão. Agora deixa esse pezinho bem quietinho no chão e vamos fazer o mesmo do lado direito. Então, tenta mexer um pouquinho a sola dos pés. Tenta ver um pouquinho como está o calcanhar, se ele está bem apoiado no chão. Os dedos, pode afastar um pouquinho, levantá-los, girá-los. Dá uma estraladinha. Coloque novamente o pé bem paradinho no chão. E agora com cuidado, sem cair. Feche os olhos e continue com os 2 pés no chão. Tente levantar um pouquinho o seu pé esquerdo, de forma que ele não toque no chão. Não precisa ser muito para cima, muito afastado. Uma posição confortável em que você não caia, mas que o pé esquerdo seja tirado do chão. Se necessário, pode se apoiar rapidamente, não tem problema. Mas tente se equilibrar. Está fácil? Quais são os sentimentos ou quais as sensações da sua perna direita tentando se equilibrar? Pode repousar novamente o seu pé esquerdo. E agora nós vamos fazer exatamente a mesma coisa com o outro lado. Então, retire o seu pé direito do chão, com cuidado. Pode se apoiar, como eu já falei, se precisar. Tente se equilibrar. Esse lado é mais fácil que o outro? Como está o resto do seu corpo? Como se comporta seu quadril? Está dando assistência? Seu tronco? Você está precisando utilizar os braços para se equilibrar? Está conseguindo se concentrar no exercício? Nós vamos ficar só mais um pouquinho nessa posição. Pode retornar. Coloque os 2 pés no chão,
Continue com os olhos fechados. E agora inspire, bem fundo. Inspira. Prenda a respiração por uns 2, 3 segundinhos. E expire. Puxa bem a barriga para não sobrar nenhum ar aí dentro. Mais uma vez, inspire. E expire. Agora pode se sentar novamente, ou não sei qual posição que vocês estavam antes de começar o exercício. A gente vai voltar agora para o nosso lugar. Deu até um soninho. É um subproduto, né? E você realmente se relaxar um pouquinho. Isso é bom, não é negativo, não. Deu um soninho, deu uma vontade de alongar, assim, sabe? É gostoso, pode se alongar, não tem problema. Mas, menina, meu equilíbrio tá péssimo. Tá péssimo, você percebeu isso? Uma dificuldade em me equilibrar. Nossa, que difícil. Olha, eu vou confessar, eu tive que ficar segurando, apoiada, porque eu não consegui me equilibrar, você acredita? Isso porque eu fiz balé uns 150 anos lá e eu não consegui me equilibrar, tive que ficar me apoiando. Então, não começa assim mesmo, não tem problema. O importante é realmente você se concentrar. Eu acho que isso é até interessante, que no começo, como tem uma dificuldadezinha, aí você tem que se concentrar mesmo, né? Não é uma coisa tão automática assim, aqui, pé para fora. Não, né? Tem que, opa, peraí que eu tô aqui no momento. Então, esse é por exemplo, um dos exercícios do Mindfulness em movimento. Tem gente que, por exemplo, faz esse exercício durante as caminhadas. Então, por exemplo, tá, agora é o meu momento de fazer caminhada, aí nos primeiros 3 a 5 minutos, não precisa começar logo 30 minutos fazendo isso, tem gente que faz, mas não é a regra, mas você pode começar nos 5 primeiros minutos de caminhada, observando os seus passos. No começo é um pouco esquisito, né? Porque, inclusive, quando nós estamos fazendo exercício de respiração, nossa respiração geralmente é automática. É só falar sobre respiração que, nossa, como que é mesmo? Ar para fora, ar para dentro. Então, Dá na até falta de caminhada, ar, né? Dá dá até falta falta de de ar. ar. Será que eu tô Nossa, respirando certo? exatamente. Então, geralmente, pode começar a prestar atenção também nos passos, né? Como eu estou pisando um pé ao lado do outro, será que eu piso um pouco mais para fora, um pouco mais para dentro? Eu consigo consertar isso? E minhas costas, como estão minhas costas? Às vezes na caminhada ou nas corridas, as pessoas que não trabalham muito o core, eles têm, né, o tronco, o peito, as costas, eles acabam tendo um pouco mais de dores nas costas depois. Então, aí para pensar, nossa, será que tô firminha a minha postura? E nos primeiros 5 minutos, realmente prestar atenção. Nossa, tem um chiclete aqui no chão, deixa eu desviar. É uma coisa interessante porque você está em movimento, você geralmente já sairia para fazer uma caminhada, né? Quem faz caminhadas ou quem corre, e são apenas os primeiros 5 minutinhos, para realmente fazer algo conscientemente, para prestar atenção, para ir cada vez mais rápido, e você vai acabar descobrindo muitas coisas interessantes, por exemplo, nesse caminho, que de repente você não teria prestado atenção se não fosse intencional esse exercício do mindfulness. Agora, tem algumas dicas também, né? Nós já estamos acabando aqui. Umas dicas, por exemplo, para você praticar o mindfulness no ambiente do trabalho. Obviamente, cada ambiente de trabalho, cada funcionário tem a sua vivência, tem as suas regras, tem o próprio ambiente corporativo, então elas não são regras para vocês seguirem ao pé da letra, tá? São sugestões e são dicas de como integrar o mindfulness no ambiente de trabalho. Então, por exemplo, horários fixos para verificar e-mails. Muitas vezes, dependendo do trabalho, você realmente precisa responder logo, porque são situações mais urgentes, ou você já sabe que você está esperando por algum e-mail, pela resposta, para encaminhar logo e tal. Então, obviamente, leve o seu ambiente em consideração, tá? A sua vivência. Mas algumas pessoas acham interessante ter horários fixos para verificar e-mails. Então, no meu trabalho, no meu time, tinha um colega, ele é ele é advogado do trabalho. Então,
muitas vezes ele tinha que verificar a questão das leis, e não sei o quê, ações trabalhistas, isso, aquilo, outro. Então, ele precisava de um tempo, com os seus vários livros, para acabar pesquisando coisas. Ele falou que no começo, principalmente porque ele não estava tanto tempo no trabalho. Então, ele tinha essa questão de eu preciso responder logo, eu tenho que mostrar presença, eu tenho que falar que eu sei, né, por assim dizer. Então, ele deixava o Outlook aberto e toda vez que, né, pop, 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 ele ia ver o que que era. E muitas vezes, como ele também estava em algumas agremiações e tudo mais, eram simplesmente e-mails para convite, e-mails de lembrete, e-mails de alguma coisa que não era urgente no momento, né? E que tinham a ver com o trabalho, mas que não eram urgentes. E aí ele falou que ele começou a adotar isso, que ele olhava o e-mail dele 4 vezes por dia, 2 vezes pela manhã e 2 vezes pela tarde. E até o momento, ele nunca tinha tido problema, porque se fosse uma coisa muito urgente, geralmente ele já falava para as pessoas para ligarem para ele. Né? Geralmente que ele fazia o aconselhamento de pessoas em posição de liderança, o que fazer com os trabalhadores, isso, aquilo, outro. Então, eles já sabiam, se fosse uma coisa muito urgente, ele sabia, vai tocar meu celular, né? Então, ele colocou esses 4 horários para o trabalho dele fluir. Então, ele não era mais distraído por e-mails. Então, essa é uma sugestão. Respirar fundo. Essa é uma dica que eu acho que toda mãe dá para o filho, do psicólogo, enfim, qualquer um dá esse conselho. Respira fundo. Especialmente enfrentando situações que são um pouco mais emocionais, que as emoções estão um pouquinho mais, né, à flor da pele. Você recebeu um e-mail seco, né? Ou alguém falou alguma coisa, fala, não, tinha que ser nesse tom. Então, respira fundo e vê realmente é para isso mesmo? Ou eu tenho que responder agora mesmo? Ou eu tomei para o meu lado pessoal, mas na verdade não tem nada a ver comigo. Enfim, respira fundo mesmo. Respira 1, 2, 3 vezes, para depois dar aquela reagidinha, né? Uma preparação curta, interior, assim, entre aspas, antes de reuniões e outros encontros. O que nós fizemos aqui, por exemplo, antes de começar essa palestra, né? Parei 1 minutinho. Agora eu vou me preparar mentalmente para começar esse compromisso, essa reunião. Agora eu estou me preparando, eu vou entrar aqui, eu já preparei meu material, eu me sinto capaz para conduzir essa conversa, enfim, né? Me falta alguma informação, se prepara para essa reunião, 1 minutinho. Né? Ao invés de sair de uma fecha a porta, entrou na outra, nossa, mas eu ainda estou com o pensamento naquela, ou como a Núria falou, naquela de 18 horas. Enfim, tente se preparar antes de cada uma das reuniões, antes de cada uma dos eventos, para você chegar e estar ali, não apenas física, mas também mentalmente. Refletir a própria agenda de compromissos. Quem trabalha com Outlook ou com algum outro tipo de calendário, a tendência é, tem um espaço aberto, vou encher com isso. Tem um espaço aberto, vou encher com aquilo, não sei o quê. E geralmente não tem nenhum espaço ali que está para revisão, que está para tomar um ar, que está para verificar se tem alguma coisa que eu posso apagar. Enfim, o calendário vai acontecendo. Né? Se realmente eu preciso de 1 hora para essa reunião, tipo, eu já conversei com o trabalhador ali na cozinha, com a minha colega, já está resolvido, na verdade. Acho que a gente pode diminuir para meia hora. Enfim, sempre refletindo se todos aqueles compromissos que estão ali são importantes e se você já tem tudo que você precisa para eles. Né, para não sair, oh meu Deus, eu tinha isso agora, eu tinha esquecido completamente. Não, eu sei de todos os meus compromissos, eu sei quando eles acabam, quando eles começam, eu vou tentar mantê-los de forma que eles acabem no horário certo, e se não acontecer, eu estou preparada porque eu posso avisar o próximo, olha, vai demorar um pouquinho, mas eu estou tranquila, né? Eu estou no controle dessa situação, não estou me levando, deixando levar pelo calendário, eu faço o meu próprio calendário, né? Prestar atenção em situações recorrentes, como foi mostrado lá no começo, esses pensamentos que acontecem sempre, sempre, ou a questão de, nossa, essa situação de novo, eu já tinha falado com a pessoa, não sei o quê, ao invés de reagir toda vez como se fosse a primeira vez, lembra daquele filme, Como se fosse a primeira vez? As situações são as mesmas, as pessoas são praticamente as mesmas, mas todo dia aquele choque, né? O que está acontecendo? Tenta refletir, será que eu já vi essa situação? Será que eu já vivi isso de forma parecida? Como eu reagi da outra vez? Funcionou? Não funcionou? O que aconteceu naquela vez? O que eu posso aplicar para essa agora, né?
Verificar a própria presença nos acontecimentos presentes. Falta um S aqui. Verificar a própria presença. Realmente, essa questão de eu estou aqui agora no momento, se eu me distrair, não tem problema, isso acontece. Nosso período de concentração também é limitado. Pode ser que nessa palestra mesmo, vocês já tenham ido para até a China e voltado aqui. Não tem problema, o importante é que vocês voltaram. O importante é que vocês estão aqui novamente. Então, tentem fazer isso em todas as palestras, em todos os compromissos que vocês tenham, em todas as reuniões, para não deixar a vida levar e só ok, acabou a reunião, estava lá, já cumpri minha tarefinha. Não, tenta estar presente, tenta voltar de novo, cada vez mais. O que as pessoas também falam, que a gente também estava praticando no nosso time, é a questão da hora de almoço consciente. Eu lembro que a nossa treinadora, ela já sugeriu logo de cara para você ir almoçar sozinho. Como a gente trabalhava, o nosso grupo era muito grande, né? Na época também era presencial, mais presencial. Então, o nosso grupo de almoço, ele geralmente tinha umas 10, 11 pessoas, todos os dias. Às vezes mudavam as pessoas, mas cerca de 10, 11 pessoas. E aí, de repente, fala, eu vou sentar sozinho, ainda mais no meio da cantina, com um monte de gente, tem gente que não se sente bem, né, de comer sozinho. Então, ela falou, tá bom, se vocês não têm esse passo de sentar e comer sozinho, prestar atenção na própria comida, então façam pelo menos um acordo de uma vez por semana, na hora do almoço, não falar sobre as questões de trabalho. A gente vai se dar essa pausa, a gente vai realmente comer, vai comentar sobre a comida, vai comentar sobre a família, vai comentar sobre o jogo de futebol que não está tendo, enfim, não importa o que está acontecendo, mas nada de trabalho. Vai se dar essa pausa realmente, que é para isso que essa pausa está lá, né? Para você se recuperar, para você juntar energia, para você conseguir cumprir, obviamente, depois da segunda parte da jornada, né? Então, esses são pequenas dicas para o ambiente de trabalho. Aí vocês podem ver o que pode aplicar, o que não pode, o que pode mudar, mas, por exemplo, para no dia a dia ter esses pequenos exercícios de mindfulness. Aí tem também dicas para a vida privada, que a gente também já sabe, de muitas vezes as pessoas falam, né, de estar desconectado. A tecnologia é uma bênção, mas também pode ser um pouco complicada de vez em quando. Então, um pouco menos celular, um pouco menos computador, um pouco menos de TV. Realmente, nesses momentos, deixar o celular no modo avião. Se você sabe que vai tocar e você não vai resistir, né, vai ficar com formigamento, deixa um pouquinho no modo avião. Não precisa ser durante 6 horas. Não, mas deixa lá uns 10 minutinhos, vai fazer uma outra coisa. Se de repente está passando um programa na TV que você mesmo já falou, ai, não tem nada passando hoje, não estou com vontade de assistir nada. Então não assiste. Não fica lá só na frente da TV porque alguma coisa está passando. Não, toma atitude, eu vou desligar hoje. Tá bom, não vai me fazer falta, já rodei Netflix inteiro, não estou com vontade de assistir nenhuma dessas séries. Desliga, né? Tá bom. Então hoje não é dia, né? Deixa para lá, deixa um pouquinho passar. Introduza pequenas mudanças no dia a dia. Então, como a gente já falou, questão de modo automático é importante, muito importante, mas a gente pode, de vez em quando, fazer uma coisa diferente. Por exemplo, tomar um novo caminho para ir para o trabalho, aí você tem que prestar um pouco mais atenção na sinalização, onde que muda, se de repente tem mais ou menos trânsito, se leva mais ou menos tempo. Escovar os dentes, por exemplo, com a mão que não é dominante, porque já é um trabalho um pouco maior, aí você tem que prestar atenção no que você está fazendo. Mas essa questão de tentar buscar um pouquinho mais de equilíbrio, um pé aqui, um pé lá, enfim, alguma coisa nova, fazer uma receita nova que você saiba que vai precisar seguir os passos da receita, tem que pesar, tem que medir, tem que fazer isso, aquilo, outro, que é para você estar realmente ali, né, no momento. Enfim, pequenas mudanças, né, dia após dia, não precisa ser todos os dias, tem gente que faz desafio 30 dias, uma coisa nova. Se quiser, pode fazer, mas não é obrigação, né? Mas uma coisinha aqui, uma coisinha ali, já ajuda. Leia mais. Isso é uma coisa interessante, porque assim, televisão, como eu já falei, às vezes as séries vão passando, Netflix mesmo tem que te avisar se você já ainda está lá assistindo, né? Porque vai passando, às vezes você nem sabe direito quem foi que morreu na primeira temporada, mas você está lá na segunda e tá tudo bem. Mas num livro, você percebe se você não está entendendo muita coisa. De repente, você lê um capítulo inteiro, você começa o segundo, fala, nossa, mas o que aconteceu no primeiro? Porque você realmente tem que estar um pouco mais presente, né? Obviamente, tem hora que a cabeça também voa, até pela questão da imaginação e tal, é uma coisa muito interessante para a criatividade, mas te força a estar um pouquinho mais presente no que você está lendo. E se você não percebeu,
no começo, você tem que voltar de novo, e aí, como você já leu 3 vezes, ou você desiste ou você presta atenção mesmo, né? Então, é uma estratégia, e especialmente livros e artigos relacionados ao tema Mindfulness, que tem umas coisas muito interessantes, umas pesquisas muito interessantes, e como eu falei, aqui são apenas princípios básicos, né? Tem gente que faz, como fala, um aprimoramento, enfim, né? Tem muitas coisas, mas se não é o foco de realmente ser um coach, não sei lá como que chama, especialista em mindfulness, mas você pode realmente ler algumas coisas para aplicar para o seu próprio dia. Tem livros muito interessantes focados para o ambiente de trabalho, tem livros focados simplesmente para você como pessoa, enfim, né? Seja livre. Separe um tempo para si. Essa é uma coisa que eu acho, especialmente quem tem família, né? Quem já tem filhos e tal, deve ser um pouco mais difícil, ou até mesmo para solteiros que acabam com medo de perder a vida que está acontecendo, então acaba ficando sempre acessível e fazendo isso, fazendo aquilo. O corona acabou meio que forçando as pessoas a ficarem um pouco mais em casa, um pouco mais com os outros, mas eu acho que mesmo nesse ambiente de estar sempre em casa com muita gente e tal, é bom você tomar um tempinho para você. Vai fazer um chá. Não sei, acho que no Brasil tá frio aí agora, né? Então, faz um chazinho, espera a água ferver, vai ouvindo, olha que legal, né? O barulhinho da água, escolhe o seu chá com carinho, coloca na taça mais bonita que você tem. Pronto, esse já é um momento que é só para você. Escaneie seu corpo ao acordar ou antes de dormir. Essa questão do escaneamento, eu não sei exatamente como traduzir isso, mas ele é uma técnica que, inclusive, o John Keane também ele usa. E, se eu não me engano, tem até um aplicativo. Na época, ele me enchia o saco nas propagandas do YouTube, que ele ia mostrando para você, nossa, vai da cabeça, fecha os olhos, eu não sei o quê, vai até a ponta do pé. Tipo, é muito interessante isso, para você realmente sentir mesmo o seu corpo, né? Como você está fisicamente, quais são as suas sensações. O nome do aplicativo, você sabe, né? E é para pesquisar? Ou será que se eu Ah, procurar por escanear o corpo, algo nesse sentido, acho que eu encontro, né? eu não sei se ele chama Mind App ou Mindfulness App, alguma coisa assim. Mas tem algumas versões gratuitas disponíveis também no mercado. Então, Tá, tem alguns aplicativos que ajudam, que acabam tendo uma orientação, sendo um guia, né, para essa questão do legal. escaneamento ou de uma meditação guiada, uma coisa assim. Exato. Observe seus pensamentos mais frequentemente, como a gente falou no começo, sem julgá-los e sem reprimi-los. E importante também é você nomear um pouquinho, né, das suas sensações, dos seus sentimentos, para você aprender também a discriminar, não no sentido que a gente usa negativo, mas no sentido de saber diferenciar. Porque às vezes, por exemplo, você tá virada no giraia, tá brigando com todo mundo e tá não sei o quê, eu tô sentindo raiva. Às vezes é só fome. Já parou para pensar? De repente, eu esqueci de comer hoje. Aí você pega uma barra de alguma coisa, uma fruta, não sei o quê, melhora o seu humor, né? De 180 Ou graus de então diferença. privação de sono, né? Muitas vezes privação de sono também. Exato, Mas exato, a né? gente Não percebe precisa, mesmo. precisa, exato, para você aprender a nomear, para você aprender o que está acontecendo com você, que às vezes você acha, nossa, acho que eu tô com burnout, acho que eu tô não sei o quê. Aí realmente, tô sem dormir há muito tempo, ou não estou me alimentando direito, ou tenho me privado das minhas horas de lazer. Então, não precisa para tudo ter uma raiz patológica. Às vezes, são apenas alguns hábitos, né? Então, para a gente Uhum. aprender realmente a discriminar quais são as sensações do momento, o que eu estou sentindo, como eu estou me comportando, como eu estou reagindo, né, a essa nova situação, ou a situação de sempre, de repente estou me reagindo de outra forma, porque o que mudou? Enfim, observe, observe, né? E, de novo, também isso serve tanto no ambiente de trabalho quanto no ambiente privado, respire fundo. Né? Isso ajuda bastante, você acaba oxigenando o cérebro, acaba te ajudando a acordar um pouco mais, ao invés de tomar a quinta xícara de café do dia, de repente só sai um pouquinho na varanda, toma um ar livre, respira um pouquinho e volta.
Aí tem essa foto aqui, eu coloquei em homenagem à minha mãe, porque a minha mãe é uma pessoa que acha que própolis é praticamente a cloroquina do mundo. Não que ela ache que Covid se cura com cloroquina, nem com própolis, mas ela sempre foi assim, ai, mamãe, eu não sei, eu estou me sentindo resfriada. Ai, toma um chazinho com própolis. Ai, mamãe, não sei, dor de cabeça. Ai, toma um chazinho com própolis. Tudo para ela é o própolis, né? Então, eu coloquei isso aqui para falar que o mindfulness não é a resposta absoluta para todos os males. Isso é importante falar porque, especialmente nós estamos agora, né? Setembro amarelo, não sei o quê. Então, tomem cuidado realmente. Se você tem um problema muito grave de ansiedade, tem já uma depressão que está se instalando, não sei o quê, procure ajuda. Não tente simplesmente fazer olhar algum vídeo no YouTube ou baixar algum app, alguma coisa assim, para mascarar um pouco, né, do que você está sentindo, de como é a como está a sua situação, ou mesmo do ambiente de trabalho. Não tente, né, que nenhum chefe coloque a culpa, ai, meus funcionários que estão distraídos, coloque um mindfulness aqui para ele, sendo que, de repente, tem estruturas a serem mudadas. Obviamente, pode ser que o mindfulness ajude a identificar essas estruturas, mas dali para frente, precisa também ter uma outra atitude, né, precisa haver algumas outras mudanças. Então, o mindfulness não é a resposta para tudo, tá? Então, até mesmo com o mindfulness, tenta identificar, eu acho que não dá, eu preciso de ajuda, eu preciso de um psicólogo, eu preciso de um psiquiatra, ou eu preciso de um consultor para essa situação, eu preciso de um contador, que de repente que está atrapalhando minha vida, eu não estou lidando muito bem com as minhas contas, com o meu dinheiro. Enfim, tenta ver qual profissional para você também seria adequado, tá? O mindfulness é realmente, primeiramente, esse exercício de você se voltar sempre para o presente, de você tentar evitar ficar remoendo as lamúrias do passado ou tentar evitar ficar fantasiando as coisas negativas que podem vir a acontecer. É você voltar sempre para o presente, é você sempre estar atento ao que está ao seu redor, à sua vida, mas ele também não é a cloroquina da vida, tá bom? Então, vamos aí prestar atenção em tudo que está acontecendo, quais são os nossos sinais, quais são os profissionais que podem e devem nos ajudar. Não é vergonha alguma pedir ajuda quando precisamos. Muito pelo contrário, a gente só tem a ganhar, só tem a aprender. Então, agora chegamos ao final. Se houver perguntas na pessoa da Núria. E Naie, deixa eu entender, para ver se eu entendi certo. Eu achava, na minha ignorância básica aqui em relação ao tema, que o mindfulness era você não pensar em nada. Não é isso, então, né? É você Não ter é uma isso. atenção focada e plena no presente. Tá mais relacionada a isso, então. Exato, exato. Até porque, bom, eu não sei se monges budistas muito bem treinados conseguem, né, desligar o cérebro de alguma forma. Isso eu não posso julgar, não vou falar nada, até porque eles praticam essa forma de mindfulness ligada à religião ou ao esoterismo há muito mais tempo. Mas na literatura científica e como nós aplicamos é realmente isso. Não importa se eu estou tendo outros pensamentos, não importa se eu me distrair, a questão é eu me voltar e ter atenção plena para o que está acontecendo comigo nesse momento. Então, não importa, não é você evitar de se sentir mal, mas é você aceitar que você está se sentindo mal e por que você está se sentindo mal, por exemplo. Né? Não é você ficar completamente away, sem pensar em nada, mas se tem tantos pensamentos aqui, primeiro eu discriminar qual é o meu pensamento dominante no momento, ou o que está fazendo comigo nesse momento, por que eu estou com esses pensamentos tão loucos na minha cabeça agora. Ele vai te ajudar um pouco a você diferenciar realmente o que está acontecendo com você e se isso aí que você está passando agora, ou se é uma coisa que você pode deixar para depois, ou que já aconteceu e não tem como você mudar. Eu achei muito legal que você falou que, às vezes, né, no piloto automático, a gente acaba deixando de vivenciar algumas situações, né, fugindo ou se esquivando de algumas situações. E eu acho que nessa ideia do mindfulness, eu acho que a gente se proporia, então, a vivenciar intensamente aquela emoção, por exemplo, né, que a gente está sentindo. Até para buscar conhecer melhor que emoção é essa, né? Para a gente conseguir diferenciar essa emoção de outras, por exemplo.
Eu percebo, né, na clínica, né, por exemplo, alguns pacientes, eles confundem, por exemplo, frustração com decepção, com Uhum, tristeza, aí já acha que é depressão. Então, uhum. seria assim, vivenciar intensamente também, né, aqui, se propor a conhecer aquilo que você está sentindo, né, tem relação com isso também ou não? Exato, eu só tiraria um pouco essa palavra vivenciar intensamente, porque Hum. dependendo do quadro Ah, patológico, por assim dizer, do paciente, se uhum, você tem, por exemplo, um paciente borderline, que ele tem esses episódios mais, em que ele está uhum, mais eufórico, um pouco menos, não sei o quê, se você falar para ele: "Se concentra agora", dependendo como ele for conduzir essa concentração, por exemplo, ele uhum, já está preso, né, nesse círculo, nesses pensamentos, nessa coisa toda assim, vai acabar intensificando, sim. esse buraco em que ele está, por assim dizer, né. Mas o importante é que ele seja capaz de reconhecer, né, eu não geralmente, como eu não sou psicóloga clínica, eu não posso me aprofundar tanto, mas geralmente, é o paciente saber reconhecer essas 2 fases, saber que ele tem essas 2 fases e saber que essas emoções também são transitórias. Por mais intensas que elas sejam, essas emoções vão passar. Para nós também, no nosso dia a dia normal, por mais conturbado que tenha sido o meu dia hoje, por mais que eu tenha sentido raiva do meu chefe hoje, daqui a algum tempo, seja daqui um dia, uma semana, um ano, eu não vou mais sentir isso nessa intensidade. Isso é bom, né? Isso também é bom para nós. Uh, mas a questão é você reconhecer no momento. Ok, no momento eu estou me sentindo assim, no momento eu estou tendo esse tipo de pensamento, no momento eu estou reagindo assim a esse comportamento, e, por um lado, tudo bem, né? É isso, eu não estou julgando, eu não vou falar se isso é bom, se isso é ruim. No momento, eu vou reconhecer que é isso. E Uhum, aí, nesse caso de clientes que já estão em tratamento e tal, eles vão, juntamente com o terapeuta, é, receber ajuda para identificar, como você falou, se é uhum, frustração, se é uma depressão, se foi simplesmente uma forma de se comportar diante dessa situação. Enfim, para ele ter, então, obviamente, um acompanhamento, né. Então o mindfulness, eh, como técnica, foi o que a gente falou o que eu te falei no começo, né, que tem gente que fala que é um processo, tem gente que fala uma uhum, habilidade, tem gente que fala uma estratégia. Então, dependendo da abordagem, você vai acabar encaixando, eu vou dizer entre aspas, o mindfulness de uma forma na sua sim. prática terapeuta. No dia a dia, tem realmente a ver com você viver plenamente o seu momento, né, de você se identificar como agente do seu mundo, que você está aqui nesse momento, você tem o poder de mudar, você tem o poder de se concentrar no que está acontecendo aqui, sem se deixar distrair por coisas que no momento não são relevantes, por assim dizer, né? Uma curiosidade, o mindfulness, esse processo, né, essa estratégia, enfim, é sempre eu comigo mesmo ou ele pode ser, essa atenção pode ser compartilhada em grupo ou a dois, por exemplo? Como que é isso? Existe alguma teoria sobre isso? Alguém já discutiu sobre isso? Como que é isso? Você pode aplicar, quer dizer, ou como fala, você pode praticar ou aplicar o mindfulness em conjunto, né? Tem pessoas que fazem mindfulness em grupo, com, por exemplo, essa meditação, esse exercício de meditação que nós fizemos com outras pessoas. Mas só você sabe o que está acontecendo com você naquele momento, né? Hum, Dentro de você, o que se passa na sua cabeça, como você reage e tal. Então, obviamente, as técnicas você pode viver em grupo, você pode distribuir, você pode uhum, passar uma dica aqui, uma dica ali, mas o que vai funcionar para você e como você vai reagir no momento, aí só você pode dizer, né? Nós teríamos acesso se uhum. você compartilhasse verbalmente conosco, mas nós não vamos vivenciar exatamente aquilo que você está experimentando no momento. E cada um vivencia, né? Sente de uma forma, acredito eu, né? Exato, exato. Uhum. Legal, muito bom. Acho que era basicamente isso. Eu ia perguntar das telas, mas você falou, né? Porque hoje a gente vê muitas telas, né? Principalmente agora nesse contexto de home office, né? É computador o dia Uhum, inteiro, é notebook o dia inteiro, é celular, WhatsApp o dia inteiro. Eu acho que isso exato. acaba dificultando um pouquinho também, né? Ah, Esse com excesso certeza. de telas. Netflix, né? Pois é, porque está tudo muito acessível, né? Você não Uhum, precisa fazer muito mais coisas. Tem
simplesmente essa questão de streaming, tem muita coisa que eu saiba do Brasil, né? Tem o Globoplay, o Disney Globoplay. Plus vai chegar, aí tem o Netflix mesmo, aí tem o Amazon Prime, enfim, tem muita coisa. O acesso é muito facilitado, especialmente para quem tem dinheiro, mas também tem muitos streamings que são ilegais, também tem questão de YouTube, que tem muitos vídeos, de repente foi sugerido para você um gatinho, tem essa foto do gato, eu lembrei disso, um gatinho que espirra, enfim, aí você nem gosta de gato, mas você vai ver o gatinho que espirra, aí de repente na Coisa sugestão leva já a está o outra, né? cachorro, exato. Então, essa fica muito acessível. Você pode ver seus e-mails, você não precisa estar com o laptop ligado, de repente chega também no Outlook do celular, então você já está do lado, está no seu bolso, você vai para a cantina com o celular, então mesmo sendo horário de pausa, você continua recebendo e-mails e se você quiser, você pode continuar lendo e respondendo os e-mails. Então, a tecnologia nos deixa muito mais suscetíveis a esse rolo, por assim dizer, né? De situações de estar sempre conectado, sempre acessível. Tem os lados positivos, obviamente, né? Mas é a questão, o mindfulness estaria aí para dizer que você não está sendo controlado por essas tecnologias, mas você pode controlá-las, né? Então, para você não se deixar levar, né? Não é que é questão de, você é chato, não sei o quê, não, mas é que, dependendo dos objetivos, tem gente que acaba mesmo se sentindo mal, né? Nossa, por que eu assisti 5 episódios dessa série, sendo que eu não gosto dela e eu tenho tarefa para fazer, né? E, na verdade, eu nem prestei atenção, nem me toquei que eu estava aqui assistindo as séries e tal. E as séries são só um exemplo, né? Tem muito mais coisas no nosso dia a dia que a gente acaba se deixando levar ao invés de remar, por assim dizer, você Sim, mesmo seu próprio barco. sim. Eu vi esses dias, né, que o Instagram, ele marca, né, ele faz uma administração do seu tempo, de quanto tempo você passa naquele aplicativo, e eu fiquei assustada, assim, né, do tempo que Sim, às vezes a gente gasta com isso. E aí me deu uma curiosidade, né, de pensar, por que será que o nosso cérebro, ele se entretém tão mais fácil, né, com esse tipo de coisa, né, de interatividade, de redes sociais, e é tão mais difícil, né, a gente parar e focar nos nossos pensamentos, né, e tentar uhum, manter a nossa atenção naquilo que a gente está sentindo, né, no momento que a gente está vivenciando, né? Por que sim, será que é tão mais difícil e tão mais fácil a gente ficar, sei lá, horas nas redes sociais e nem perceber, né? Me é passou esse verdade. pensamento aqui, né? É verdade. Eu acho que agora todo neurologista ou biólogo, ou alguém, né, psicólogos mais, mais evolutivos, aí não sei como chama mais os negócios, mas enfim, acho que eles saberiam responder de forma mais adequada. Mas, de Eu qualquer acho que é uma forma, questão de treino também, né? A gente está exato. Tem treinado um a pouco de isso. socialização e tem um pouco Sim, da questão genética também, né? E, sim. obviamente, essa questão, como você falou, dos algoritmos, eles são feitos, especialmente se você dá essa autorização de que eles podem juntar os seus dados e, com isso, te mostrar Uhum. coisas mais certas para você. Então, eles fazem isso, essa inteligência artificial, ela é muito inteligente mesmo. Então, ela Muito. sabe do que você vai gostar, ela sabe o que vai te atrair. Então, tem sempre esses dois aspectos, né? Tanto a socialização quanto a nossa biologia, por assim dizer, a nossa genética também. Eu acho também que deve ter algum fator cultural nisso, né? Porque algumas culturas eu acho que tem muito mais facilidade nesse, talvez, não sei. Eu estou Uhum. pensando aqui, será que existe algumas culturas que tenham mais propensão a ter mais facilidade a exercitar o mindfulness, né? Como as culturas mais orientais? Existe alguma pesquisa nesse sentido ou não? Eu não conheço muito, mas eu diria, assim, da minha cabeça, que, obviamente, eh, essas pessoas que têm a meditação como uma Uhum, parte intrínseca da cultura, que não chega a ser, porque a gente muitas vezes tem esse preconceito para falar, nossa, é uma coisa esotérica, não posso e tal, não sei o quê, ou eu não conheço, então eu já bloqueio. As pessoas que têm esse hábito, né, sim. os estudos mostram que eles realmente têm uma capacidade de concentração muito maior e eles conseguem estimular o cérebro de muitas outras formas do que quando você não tem essas práticas, né? Então,
eu diria que, não sei se questão de cultura em si, Uhum. mas em hábitos de alguns grupos, né? Imagine, por Sim. exemplo, grupos budistas ou grupos hinduístas, ou até Uhum. mesmo grupos cristãos que têm a questão da oração, de se concentrar e não sei Uhum. o quê. Então, provavelmente, eles tenham benefícios nesse sentido. Sim, faz Né? sentido. Uhum. Legal. Muito bom, Minaê. Muito obrigada. Eu adorei conhecer o Mindfulness. Nossa, achei Eu que super agradeço. legal. Adorei te ver. Foi muito bom. Muito obrigada por contribuir com a gente aqui na Semana do Servidor. Eu penso que, nossa, um tema assim de extrema importância, né, para o nosso, tendo em vista aí o tema geral, né, da semana, que é o aprender a aprender, né? O Sim, quanto pode ser relevante, né, esse processo ou essa estratégia, né, para esse processo de aprender a aprender, né? Aprender a exato. aprender sobre nós mesmos, né? Acho que é um primeiro passo também, né? Também, exato. Gostei. Muito obrigada, viu, pela Eu sua que agradeço. disponibilização, pelo seu tempo, por estar aqui conosco agora. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. E se alguém tiver alguma sugestão, ou se eu falei alguma groselha nesse meio, gente, escrevam para a gente, escrevam para a Núria, para o pessoal da Prefeitura de Bauru, dando sugestões, complementações, se você já teve essa vivência, enfim, interajam aí, porque ninguém tá aqui para ser o único saber, mas a gente está aqui também aprendendo a aprender, né? Sim, deixe também as suas dúvidas no nas nossas redes sociais, né? No Facebook, no Instagram. Então, estamos disponíveis também para atender dúvidas, se você quiser deixar o seu feedback também, vamos gostar. Muito Exato. obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau!